Olá, meus queridos, graça e paz. Vamos continuar estudando a nossa lição, a lição da Escola Sabatina, que está sendo um assunto maravilhoso. Já estudamos o primeiro tópico, que veio falando sobre a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Nós vimos a forma maravilhosa como Deus atuou na vida de Moisés, para que ele conduzisse o povo de Deus pelo deserto. E quando ele precisa de ajuda, Deus pede que Moisés escolhesse 70 homens que fossem fiéis ao dever. E pela unção do Espírito Santo, eles conduziram aquele povo e ajudaram Moisés naquela grande tarefa. Vimos também a atuação do Espírito Santo na escolha de Josué, aquele que seria encarregado para conduzir o povo até a terra prometida. Mas nós percebemos que o Espírito Santo ele vem atuando na história da igreja, não somente no Antigo Testamento, mas nós percebemos a atuação do Espírito Santo também no Novo Testamento. E o tópico de hoje, vamos falar da atuação do Espírito Santo nos dias dos apóstolos. A primeira pergunta, a letra A, diz assim, como os primeiros discípulos conseguiram o poder necessário para cumprir a comissão evangélica? Então, no livro de João, no capítulo 20, versos 21 até o verso 23, nós encontramos o seguinte relato. Então Jesus lhe disse pela segunda vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Verso 23. Se perdoardes os pecados de alguém, serão perdoados. Se os retiverdes, serão retidos. E ainda no livro de Marcos, capítulo 16, o verso 20, encontramos o seguinte. Então, saindo os discípulos, pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando a palavra com os sinais que os acompanhavam. Então vejamos como os primeiros discípulos conseguiram o poder necessário para cumprir a comissão evangélica. Obviamente que pelo poder do Espírito Santo. Então os discípulos eles precisavam do poder do Espírito Santo, de sua influência, para que pudessem pregar o Evangelho. E a maior evidência de que eles estavam sob a influência de Deus é que os sinais e prodígios os acompanhavam. E isso era evidente diante de todos. Então nós percebemos que na igreja cristã, os discípulos estavam sendo dirigidos pela influência do Espírito Santo. No pensamento inspirado, nós encontramos o seguinte relato. Antes que os discípulos pudessem cumprir seus deveres oficiais para com a igreja, Cristo soprou o seu Espírito sobre eles. Agora veja que pensamento fantástico. O Espírito Santo é o sopro da vida espiritual na alma. Então essa é a maior evidência de que a igreja está sendo conduzida pelo Espírito Santo. Existe vida espiritual. Vamos passar agora para a letra B deste tópico, onde traz uma pergunta muito interessante. O que a igreja primitiva fez para crescer espiritualmente? No livro de Atos, capítulo 2, verso 42, nós encontramos o seguinte. E eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então aqui nós percebemos que a igreja ela estava no crescimento espiritual, influenciada pelo Espírito Santo. Mas aqui nós encontramos pelo menos 4 elementos básicos na vivência da igreja cristã. Primeiro, eles perseveravam no ensino dos apóstolos, o que nós entendemos por doutrina. Aquilo que eles aprenderam dos apóstolos, eles perseveravam no conhecimento, no aprendizado. Segundo, existia a comunhão, a fraternidade. Terceiro, eles praticavam atos de benevolência, de caridade, eles dividiam o pão entre si. E quarto, eles praticavam a oração tanto particular como a oração coletiva. Então aqui nós encontramos 4 elementos fundamentais para o crescimento espiritual da igreja. Perseverar no ensino, perseverar na doutrina, perseverar na comunhão de uns com os outros, a fraternidade, atos de bondade, de caridade, que é o amor, e perseverar firmemente na oração, tanto a oração particular como a oração coletiva. Olha o que está escrito no pensamento inspirado. Para todos os que aceitam a Cristo como Salvador pessoal, o Espírito Santo vem como um consolador, santificador, guia e testemunha. Quanto mais intimamente os crentes andam com Deus, tanto mais clara e poderosamente testificam do amor do Redentor e de sua graça salvadora. Então a maior evidência de que a igreja está sendo dirigida por Deus é aquela que
prossegue no conhecimento de Cristo, que é perseverante na doutrina, aquela que existe comunhão de uns com os outros, uma comunhão verdadeira, aquela igreja que é acostumada em dividir o pão, em dividir o alimento, pratica atos de benevolência, de caridade e é uma igreja de oração. São características fundamentais que evidenciam que a igreja está sendo dirigida pelo poder do Espírito Santo. No próximo tópico, nós vamos estudar sobre uma igreja viva e crescente. Que Deus nos abençoe.